Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje, dessa live, desse encontro, é um assunto que eu acho que vai interessar pais, profissionais, seja você profissional da educação, profissional da saúde, educador ou educadora parental, porque todo mundo passa por isso. Nós estamos falando sobre comportamentos desafiadores. E aqui, pessoal, eu sei que nós adultos também temos e muitos comportamentos desafiadores nós mesmos, né? Mas eu tô me concentrando nos comportamentos desafiadores das crianças e dos adolescentes. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque o tema, olha o título, olha que ambiciosa que eu fui ao escolher esse título aqui. Como se fosse uma só, né? Uma forma ou uma maneira eficiente para lidar com os comportamentos desafiadores. Bom, é óbvio que não existe uma única maneira, uma maneira mágica, uma solução mágica, né? Que você usa esse truque, essa técnica infalível, que vai ser perfeita, eficiente em todas as situações que o seu filho, o seu aluno, o seu paciente, né, esteja tendo algum comportamento desafiador. Vocês sabem que isso não existe. Mas eu reduzi para porque de todo, assim, modéstia à parte, né, todo o meu conhecimento, os meus estudos na área, né, de resolução de conflitos, de trabalho com profissionais, com pais e mães que estão lidando com os comportamentos desafiadores, sejam dos filhos, dos alunos, sejam crianças, bebês, adolescentes, tem uma coisa, um aspecto que eu acho que é primordial, que é a gente, antes de agir, antes de ter qualquer atitude, ter um passo anterior da ação, que é um passo que na minha metodologia, né, eu chamo de reflexão. Então, para quem não conhece a minha metodologia, não participou do seminário de educação parental, ou não é aluna nem da pós, nem da pós-graduação integral em educação parental, nem do formação integral em educação parental, eu vou resumir dizendo que são 3 passos. Desculpe, já falei pelo último. Reflexão, ação e transformação. Então, a gente só consegue mudar os comportamentos desafiadores porque, vou falar sobre isso já. A mudança não vai acontecer em quem está cometendo os comportamentos desafiadores. Essa é uma má notícia que eu tenho para dar para vocês. Mas antes de acontecer essa mudança, essa transformação, tem que acontecer alguma ação. E outra vez, a ação não vai ser da pessoa, da criança, do adolescente que está tendo comportamento desafiador. Vai ser de nós adultos. Já vou dar de cara a má notícia. A má notícia é que a gente não consegue mudar o comportamento dos outros, por mais desafiadores que sejam, por mais simples, né, e fáceis que sejam, de ninguém. Esse é um fato, essa é uma má notícia. A gente gostaria, né? Quantas pessoas aqui não queriam mudar o marido, o namorado, os filhos, o chefe, a chefe, né? Não queriam mudar as outras pessoas, a irmã, o pai, a mãe. Poxa, tanta gente que a gente já quis mudar e a gente não consegue. Só aprendeu que não consegue depois de muito tentar. Então a conclusão é: a única pessoa que nós conseguimos mudar somos nós mesmos. Então, tendo essa consciência de que na relação entre adultos e crianças, quem tem que mudar somos nós adultos. Então, eu ainda nem falei qual é a forma mais eficiente para lidar com os comportamentos, né, das crianças e dos adolescentes, desses comportamentos desafiadores. Vou falar agora. É você fazer esse momento de reflexão antes da ação e utilizar o que na disciplina positiva, né, que é a abordagem que eu mais defendo porque conheço e ensino,
o que a gente chama de decifrar o código. Então, esse é o nome da ferramenta da disciplina positiva. Então, antes de você agir, antes de você fazer qualquer coisa, antes de estabelecer conexão, antes de fazer perguntas, antes de demonstrar empatia, antes de ouvir, ter uma escutativa atenta, né? Para descobrir qual é o problema, por que aquele comportamento desafiador está acontecendo, antes da ação, você vai refletir, você vai observar, você vai verificar em que contexto que aquele comportamento desafiador está inserido. Vou dar alguns exemplos. Vamos supor que seja a tradicional birra, sempre no fim do dia, na hora de tomar banho. Estou inventando, tá? Só para dar um exemplo qualquer. Se esse é o seu comportamento desafiador, que você está com dificuldade para lidar, como pai, como mãe, talvez, antes de, então eu quero aprender uma ferramenta, uma estratégia mágica que resolva. Calma, outra vez, não existe nada mágico, mas existem sim estratégias, ferramentas, principalmente dessa abordagem da disciplina positiva, que são não punitivas, não permissivas, respeitosas, empáticas, encorajadoras e principalmente, que é o que a gente mais quer, eficazes. Que elas só vão ser de verdade eficazes se elas estiverem respaldadas nessa base teórica sólida, nesses princípios universais. E nós estamos falando de pertencimento. Sabe, essa criança, esse adolescente sentir que ele faz parte, que ele conta, que ele é importante. Então esse senso de pertencimento e esse senso de importância tem que acontecer se não tem conexão. Outro aspecto é como que você vai agir. Antes de agir, a gente define, pensando, refletindo, como que a gente vai agir. A gente planeja. A nossa ação, se ela for uma ação autoritária, incisiva, mandona, vai tomar banho sim porque eu tô mandando. Ou se você for resolver explicar, é uma criança de 3 anos e você vai explicar outra vez, mais um dia, todos os dias de 3 anos de vida dessa criança, você explica a importância de tomar banho, porque tá na hora do banho, porque precisa manter a higiene, porque a gente tem que tomar banho todos os dias, porque depois do banho a gente vai jantar, porque ele vai precisar do banho, porque senão ele vai acabar dormindo depois do jantar, e aí vai ficar dormindo sem tomar banho, e porque, sabe, isso é sermão, isso entra por ouvido e sai pelo outro, isso não é eficaz, por exemplo, tá? Então, vejam que se você não planeja, se você não pensa, se você não decide qual vai ser a sua ação, corre o risco de você escolher uma ferramenta, uma estratégia que vai ser ineficaz. Aí depois vem com aquela história de que eu aprendi uma ferramenta lá e não funciona, essa tal de disciplina positiva não funciona. Será? Será que se não funcionasse ia estar em 90 países? Ia existir há 40 anos? Ia ter sido traduzida para 55 línguas? E centenas de milhares de pessoas teriam feito cursos de certificação? Não, né? Então, o problema não é a ferramenta que não funciona. O problema é a gente dar o passo anterior. O passo anterior, como eu bem disse da minha metodologia, é o passo da reflexão. Então, é a cartinha da ferramenta da disciplina positiva que eu estou sugerindo que vocês usem antes, né? Então, eu estou me referindo a esses materiais aqui, ó. Existem muitos livros já traduzidos para o português, existem muitos baralhos já traduzidos para o português. Nós temos as cartas para os pais com as ferramentas, as cartas das crianças, as cartas dos professores dos crianças pequenas, os diversos livros que vocês conhecem, né, que já conhecem aqui a coleção toda. E tem esse que eu tô em destaque, que traz respostas para 1000, né, tem 1000 respostas, 1000 soluções para os desafios da parentalidade, tá? Mas, e aliás, é por isso que eu escolho este livro para mandar de presente para os meus alunos da pós-graduação. Porque, né, obviamente, lógico que os meus alunos têm todo o conteúdo deste livro que eu escrevi, que é o 14 Competências Essenciais do Educador Parental. Mas agora não vou falar mais de livros, porque eu quero que vocês entendam de onde eu estou tirando essa frase que se chama decifrar o código. Decifrar o código significa
compreender o porquê aquela criança ou adolescente ou bebê está tendo aquele comportamento desafiador. Por que será que essa criança está todos os dias no fim da tarde, como é que se fala? Resiste ao banho, à hora do banho? Será que é porque tem aflição da água gelada, da temperatura da água? Será que é porque tá com sono ou muita fome e a fome acaba criando esse estresse de que eu não quero tomar banho agora, eu quero comer porque eu tô com muita fome. Eu não quero tomar banho agora, eu quero dormir porque eu tô muito cansado. Eu não quero tomar banho agora porque eu tava brincando e tava muito mais gostoso brincar com os meus brinquedos lá do que ter que tomar banho, por exemplo, tá? Então, são inúmeros os motivos que fazem as crianças, os jovens, as pessoas, a terem comportamentos desafiadores. Porque vamos lembrar que um comportamento desafiador é um comportamento difícil de lidar. É um comportamento que a gente não sabe como lidar. E são muitos. Se a gente fosse fazer uma lista, essas listas são inclusive universais. Todas as vezes que nos cursos de disciplina positiva a gente pergunta para os pais, para os professores, para quem estiver, para fazer uma lista de quais são os comportamentos desafiadores típicos de crianças e adolescentes, nossa, a lista é igual, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que a gente pergunte isso. Pode ser uma escola pública, pode ser uma escola, né, classe média, classe super alta, pode ser em qualquer lugar. São sempre as mesmas respostas, porque os comportamentos desafiadores são sempre os mesmos. Então, compreender o porquê a criança está fazendo aquilo é o primeiro passo. É a maneira mais eficiente para lidar com os comportamentos desafiadores. Porque aí você não vai tratar, sabe quando a gente está doente, tem uma criança com febre, e você resolve rapidinho dando lá um comprimido, ou umas gotinhas de um remédio que vai abaixar essa febre? É lógico que a gente precisa fazer isso também. Mas isso é depois de você investigar por que ela está com febre. Então, é a mesma coisa. Então, ao invés de tratar só os sintomas, a gente vai descobrir a causa. Por que essa criança está tendo esse ataque, né, e não quer entrar na hora do banho nesse horário, todo dia? Qual é, atenção para essa pergunta, que essa pergunta ela vai ser útil para absolutamente qualquer relacionamento. Por que ela está fazendo isso? Qual necessidade não está sendo atendida? Porque todos nós temos as nossas necessidades, que estão muito alinhadas aos nossos valores, que estão muito alinhadas às nossas crenças. Então a gente age, todo comportamento, esse é um princípio adleriano. Adleriano é porque vem de Alfred Adler, que é a psicologia de Alfred Adler, que é a base teórica da disciplina positiva. Todos os comportamentos têm base, têm um objetivo por trás. Não existe comportamento sem objetivo. Todos têm o mesmo objetivo, que é se sentir pertencente e se sentir importante. Só que, infelizmente, as crianças estão aí abertas, percebendo o mundo, abertas, observando tudo, e são ótimas observadoras, prestam atenção em tudo, mas são péssimas intérpretes. E o pior é que depois dessa percepção, dessa observação, elas rapidamente fazem interpretações e formam crenças. Crenças que muitas vezes nós, adultos, estamos carregando lá da nossa infância. Crenças que nós formamos quando a gente tinha, sei lá, 4, 5, 6 anos de idade, que a gente carrega até hoje, porque são crenças que ficaram lá enraizadas, que foram alimentadas, sabe, regadas, adubadas. Por exemplo, você pode ter formado lá atrás na sua infância uma crença de que tomar banho é uma coisa ruim, estressante, desagradável, porque você não gosta como que é o nome daquela bucha vegetal. Então, o contato com a bucha vegetal para você é ruim, a água gelada para você te dá aflição. E desde a sua infância,
durante muito tempo você tomou banho gelado com bucha vegetal. Tô inventando só para vocês entenderem como as crenças são formadas. Ou você pode criar uma crença de que tal pessoa não gosta de mim. Porque tal pessoa, quando dá banho em mim, me chacoalha, me esfrega, e deixa cair água no meu olho, e arde o meu olho, e arde... Água não, shampoo. Deixa cair shampoo no meu olho, e arde muito, e eu acabo engolindo água, e eu acabo passando frio, e eu também escorreguei aquela vez que eu escorreguei, e sei lá que trauma que você pode ter tido pra ter essa crença equivocada de que banho é uma coisa ruim. Né? Tô aqui inventando. Vejam, a gente não sabe quais são as crenças que estão sendo formadas, mas o tempo todo as crianças estão formando crenças a respeito delas próprias, a respeito de outras pessoas e a respeito do lugar onde elas estão inseridas. Então existem 4 crenças que foram percebidas, que na verdade são 4 objetivos equivocados do comportamento, que Adler começou a estudar, Drycourt elaborou uma tabela, né, sobre esses objetivos equivocados, essas crenças, e depois nos livros de disciplina positiva e nos cursos a gente ensina que existem 4 crenças principais por trás desses comportamentos desafiadores. Então eu vou resumir para vocês. Tem crianças que acham, né, tem jovens também, que só se sentem pertencentes e importantes naquele ambiente se os adultos param tudo para dar atenção para eles. Tanto que esse objetivo se chama atenção indevida, porque não é uma atenção normal, é uma atenção exagerada, é uma atenção indevida. E tá cheio de criança por aí assim, viu? Porque às vezes são pessoas, são crianças que não tiveram a oportunidade de aprender a compartilhar. Compartilhar tempo, compartilhar atenção, compartilhar brinquedos, compartilhar coisas. E quando precisam, simplesmente pedem: mãe, preciso disso, preciso daquilo, quero isso agora. E aí crescem achando que todos os adultos do mundo vão fazer as suas vontades o tempo todo. E pode ser que sejam crianças que não tenham ouvido nãos, não tenham aprendido limites e que vão chegar na escola e vão ouvir o primeiro não, vocês já sabem de quem, né? Dos professores. E não estão acostumados a ouvir não. Não estão acostumados a lidar com a frustração, a não ter os seus desejos atendidos. Então são crianças que vão ter dificuldade para lidar com esse não, com essa frustração no começo. E podem se tornar ainda mais rebeldes. Então, se estavam reclamando ali de qualquer coisa, não quero guardar o brinquedo, porque em casa alguém guarda para mim, magicamente eles aparecem guardadinhos nas suas caixas, nos seus lugares, por que eu vou ter que guardar o meu brinquedo aqui na sala de aula, né? Então, essas crenças, essa é a primeira, é a da atenção indevida, é a criança que realmente vai querer chamar a sua atenção para se sentir pertencente e importante. Então ela vai fazer o que ela souber para fazer, vai ter ataque de birra, vai gritar, vai chorar, vai espernear, vai jogar coisas, vai ameaçar, vai virar seu rosto, vai puxar sua saia, sua blusa, sua calça, vai se atirar no chão. Preste atenção, porque às vezes faz isso só na sua frente, tá? Por quê? Qual é a necessidade que não está sendo atendida neste caso? Não está se sentindo amado, não está se sentindo visto, não está se sentindo ouvido, porque criou essa crença de que só quando tem essa atenção especial é que é amado, visto, ouvido, né? É pertencente, se sente pertencente, se sente importante, tá? Falei da primeira crença. Então vejam que é um amor condicional. Eu só me sinto amado quando eu tenho a sua atenção completa. Se eu tenho a sua atenção completa, tá? Tem um outro tipo de crença, que são as crianças, que acho que às vezes, de tanta bronca, né? Porque eu quero que vocês percebam o quanto nosso comportamento influencia a formação dessas crenças.
Pais e mães, vou voltar para o primeiro caso da atenção indevida. Pais e mães que atendem todos os desejos, atenção, desejo é diferente de necessidade. A gente vai sim fazer o nosso melhor para atender todas as necessidades dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos pacientes, das crianças que estão sob os nossos cuidados. Porque necessidades precisam ser atendidas. Se tem um bebê chorando, ele tem alguma necessidade. Vamos lembrar que choro é a comunicação do bebê. Então o bebê ou tá chorando porque tá com fome, porque tá com frio, porque tá com calor, porque tá com sono, porque tá cansado, porque tem alguma coisa machucando, tem algum desconforto, tem alguma dor. Vai saber o motivo, né? Às vezes chora só para chamar sua atenção. Às vezes só é um jeito de comunicar, de dizer, eu tô aqui, olha para mim. Então faz aquele chorinho assim de... né? Que é um jeitinho de chorar. Então, cada choro tem o seu significado, né? Bom, voltando para os estilos, né? Para os tipos, as 4 crenças principais. Tem crianças que são cuidadas, não por essas pessoas que dão toda a atenção, mas por pessoas muito rígidas, autoritárias, mandonas, controladoras, que só dão ordens. Faça isso, faça aquilo, vá tomar banho, guarde os brinquedos, pare de brincar, venha fazer isso, venha fazer aquilo, o tempo todo dando ordens do que fazer e do que deixar de fazer. Eu sei, gente, todos nós, pais e mães, fazemos isso. Professores também, é óbvio que a gente precisa fazer isso. A gente orienta, a gente dá instruções, mas muito mais do que ficar o tempo todo falando o que fazer, como fazer, né? A gente deveria ensiná-los a fazer para que eles possam fazer sozinhos, para que eles desenvolvam autonomia, independência, a capacidade, essas habilidades de conseguirem fazer, por exemplo, esse gerenciamento do tempo, aprenderem a responsabilidade de tomar banho sozinho, de se alimentar sozinhos, de se trocarem sozinhos, de fazerem as suas tarefas sozinhos, enfim, tudo, né? Porque a gente quer mais é que eles se tornem pessoas autônomas. E porque tem esses adultos que são muito autoritários, muito controladores, as crianças, elas só se sentem pertencentes e importantes se elas vencem essa luta de poder. Porque parece que é um convite para uma luta de poder. Então o adulto fala, faz, e a criança responde, não faço, faz, não faço, faz, não faço. E fica esse faz, não faço. Ou não faz, faço, não faz, faço, faz, não faz. E às vezes isso já é um vício, é um círculo vicioso tão horroroso que só termina quando o adulto apela para um grito, para um berro, para uma palmada, para um castigo físico ou sei lá o quê, uma ofensa verbal. Então é muito ruim, porque fica um clima horroroso, estressante, em que as crianças parece que obedecem, parece que funciona, né, a palmada, o grito ou sei lá o quê, porque ele, de repente, o adulto conseguiu o que ele queria, que a criança fosse finalmente tomar banho, que a criança finalmente guardasse o brinquedo. Mas, cara, é por medo, né? Não é respeito. É medo. E se faz por medo, daqui a pouco você vai ter que ameaçar mais, porque daqui a pouco vai ter menos medo. E olha só como que fica isso. Que relação é essa? Que conexão é essa? Não existe essa conexão. Existe um distanciamento. Pode gerar revolta, rebeldia, raiva, medo, baixa autoestima, dependência, agressividade, só coisa ruim, tá? Então, quando a crença é formada do tipo, eu só sou pertencente, eu só faço parte, eu só conto, eu só sou aceito, eu só sou importante, quando eu que mando, ninguém manda em mim, pronto, a gente está formando os reizinhos, as princesinhas, os mandões, os mimados, os folgados, que vão crescer achando que todo mundo vai fazer a vontade deles. Olha o perigo disso, tá? Outra crença que a gente pode desvendar. Lembram que a gente está decifrando o código. Então, estou dando algumas dicas para vocês. Não como decifrar, porque não caberia aqui nesse tempo daqui. Mas eu estou dizendo quais são, tá? Pode ser que a criança não se sinta importante e pertencente. Pode ser que ela não se sinta parte. E por qualquer motivo, ela está tendo aquele comportamento desafiador que parece que é para te provocar, que é para te machucar. Você falou tanto para ela não pegar o celular e ela pega o celular
E ela pega esse celular e ela olha pra você segurando o celular, tipo assim, chacoalhando. É isso que não é pra pegar? Isso aqui que você falou que não era pra pegar? Então, é isso que eu peguei, né? Parece que ela tá querendo se vingar e é isso mesmo. Esse é o nome da terceira crença, né? Do terceiro objetivo equivocado. Não se prendam aos nomes, porque essa aqui é toda uma parte teórica, né, da abordagem da disciplina positiva, mas eu quero que vocês entendam que existem muitos motivos, muitas razões, muitos porquês que eles têm os comportamentos desafiadores que têm. E cabe a nós compreender, sim. Aí você deve estar pensando, mas o quê? O tempo todo, toda hora que tiver um comportamento desafiador, eu vou ter que compreender? Você pode continuar só dando remédio para baixar a febre, mas toda hora o seu filho vai estar com febre. Enquanto você não cortar o mal pela raiz, enquanto você não descobrir o porquê que aquela febre está acontecendo, ou porquê que o seu filho todo dia tem um ataque de birra na hora de tomar banho, ou porquê que o seu filho, a sua filha não quer guardar o brinquedo, ou porquê que o seu aluno não quer fazer a lição, ou porquê que o seu paciente se recusa a tomar o remédio, ou sei lá o quê, você não vai conseguir educar. Pronto, fazer o seu papel, cumprir a sua função, que é educar, que é ensinar, que é orientar, que é ajudar nesse desenvolvimento, no desenvolvimento de habilidades, principalmente de habilidades, né, de autonomia. Então, esse da vingança é quando a criança ou o adolescente não se sente pertencente e importante. Olha que triste, é diferente dos anteriores. No caso da atenção indevida, ele se sente quando tem atenção, né? Então tá acostumado com esses pais mais permissivos que dão atenção o tempo todinho, param tudo para atender todos os desejos, as vontades dos filhos. Eles crescem achando que podem tudo e confundem o que é desejo com o que é necessidade. No caso do poder mal direcionado, são as crianças que crescem com tanta pressão, tanta ordem, tanta bronca, tanta violência, que acham que a vida é assim, que ganha quem grita mais, quem briga mais, quem for mais agressivo, entram nesse ciclo horroroso de agressividade. Mas ainda se sentem pertencentes quando ganham, quando têm atenção. Agora, quando a criança não se sente pertencente e importante e ela está buscando não é que a criança é vingativa, atenção, nós não estamos, jamais nós rotulamos as crianças. Nós estamos, aliás, nunca é sobre culpa, sobre vergonha, sobre humilhação, para ninguém, nem para os adultos, nem para as crianças, nem para ninguém. É sempre sobre consciência. Então, no nosso caso de adultos, é quando a gente, ao refletir, adquirimos consciência do porquê que eles estão se comportando dessa maneira, porquê que eles têm esses comportamentos desafiadores, o que está acontecendo na vida dessa criança, desse adolescente, para eles ter este determinado comportamento. Então é a nossa consciência que vai nos ajudar, né, a descobrir a maneira mais eficiente para lidar com os comportamentos desafiadores deles. Por isso que é para pais e profissionais, porque nós adultos é que temos que decifrar o código, entender o choro. Por que tá chorando desse jeito? Por que tem esse ataque de birra toda hora, nesse horário? Será que é... E pode ser que não seja nenhuma dessas 4 coisas que eu tô falando. Eu falei 3 já. Atenção indevida, poder, vingança e vou falar outra. Tem criança que você vai falar pra ela fazer alguma coisa e ela parece que fica passiva. Fica ali sem se movimentar, sabe? Tem uma atitude passiva, como se já tivesse desistido, como se acreditasse que não é capaz de fazer aquilo que você está sugerindo que ela faça. Essa criança é quase que ela está assumindo uma inadequação, por isso que se chama assim, inadequação assumida. Ela assume essa inadequação, ela assume que ela não é capaz de fazer aquilo. Bom, e não se prendam novamente, vou falar pela última vez, aos nomes dessas coisas, porque tudo isso a gente nos cursos de certificação de disciplina positiva, a gente ensina, a gente se aprofunda, a gente mostra, né, como decifrar o código, como descobrir qual é a crença por trás daquele comportamento. Por que que a criança está agindo dessa maneira? O que que eu sinto? O que que eu faço? O que que essa criança faz? Por que que essa relação acontece desse jeito? E como mudar isso, tá?
Então, no caso da inadequação assumida, ela não se sente pertencente e importante e ela realmente parece que ela desistiu. Cabe a nós encorajá-las. Aqui que eu quero entrar com a nossa ação, seja ela qual for, eu garanto para vocês, tem que ser uma ação encorajadora. Não tô falando para sair elogiando seu filho porque ele não quer tomar banho. Ai, filhinho, você é tão lindo, tão fofo, você vai ficar tão cheirosinho. Tão... Não é isso. Não é elogio. É encorajamento, é dar coragem, estimular a coragem, inspirar a coragem, inspirar o agir com o coração, né? Pegar a origem da palavra mesmo. Então, a gente não vai reagir àquele ataque de birra da criança que não quer tomar banho. Porque se você reagir, é porque você não passou pelo processo da reflexão. Você simplesmente entrou na luta de poder, entrou no ciclo de vingança, ou desistiu mesmo, a criança parece que ela mesma desistiu, então você vai desistir também, vai, hoje pula o banho. Né? Não é assim, assim você não está ensinando nada. Quer dizer que pode pular o banho? Pode não tomar o remédio? Pode não comer a comida? Pode faltar na escola? Não. Né? Tem coisas que a gente não são regras negociáveis, são inegociáveis. Então, cuidado, porque quando a gente reage, a tendência do adulto é surtar também. Aí a gente grita, bate, ofende, critica, humilha, envergonha, usa da agressividade ou usa da indiferença, né? Ai, não vou nem perder tempo olhando isso. Então, não é isso. Ou então barganha, se acostuma a fazer ameaças, que às vezes não cumpre as ameaças, ou barganhas. Então, outra vez, não é aqui sobre culpa, eu já fiz isso, eu faço aquilo, calma. Nunca a disciplina positiva é sobre culpa, sobre vergonha, sobre humilhar, nada. É sobre consciência. Então, peraí, então você está me dizendo que a minha atitude, o meu estilo, a maneira como eu ajo ou reajo vai influenciar o comportamento desafiador da criança? É exatamente isso. Então, por isso que antes de decidir o que você vai fazer, você precisa refletir. Precisa pensar bem, precisa conhecer muito bem essa criança, o contexto, o motivo, a razão, o porquê ela está tendo aquele ataque, né? Vou repetir a frase principal, a pergunta principal que você tem que anotar para responder. Qual necessidade não está sendo atendida? É fome? É sono? É atenção? É carinho? É toque físico? É uma verbalização de afeto? Ou é uma demonstração física, um toque, um carinho, um abraço, um beijo? Qual é a necessidade que não está sendo atendida? A partir dessa compreensão, aí você vai escolher o melhor remédio para fazer o tratamento. Tá? Então, aí você vai poder lidar com a febre sabendo que a febre é dor de dente. Ou sabendo que a febre é um vírus. Ou sabendo que a febre é uma bactéria. Puxa, vou ter que entrar com antibiótico, porque afinal é bactéria, ou não, é um vírus, eu vou tratar de outra maneira. Qual é o motivo? Se eu não souber o motivo, eu não vou fazer o tratamento direito. Eu vou tratar o sintoma sem saber a causa. Então, gente, a melhor maneira, tô terminando já, a maneira mais eficiente para lidar com todos os comportamentos desafiadores das crianças, dos adolescentes, e isso vale para pais, isso vale para profissionais, é você conhecer profundamente os conceitos, as ferramentas da disciplina positiva, porque eles vão ensinar dezenas, são mais de 100 ferramentas encorajadoras, respeitosas com todo mundo, com os adultos, com as crianças, com a situação, com todo mundo envolvido, empáticas, você vai conseguir se colocar no lugar deles, e eficazes. Eles vão deixar de ter aquele comportamento. Elas não são manipuladoras. Não é porque você vai usar essas ferramentas que você está manipulando o comportamento das crianças. Não é isso. Elas são encorajadoras. Eles vão se sentir pertencentes e importantes de verdade.
Não é condicionalmente porque você me dá atenção ou porque você tá me dando medo, né? Tô sentindo medo de você. Não! É porque de verdade eles se sentem pertencentes, eles se sentem conectados, ouvidos, amados, aceitos como são. Então, se o seu filho dá trabalho na hora do banho, cara, respira fundo, se prepara, sabe? Adquire paciência, sabedoria para entender. O problema é qual? É o horário? É a maneira? É o sabonete? É o banheiro? É a água? É o chuveiro? É a dosagem da pressão da sua mão na hora de esfregar o shampoo na cabeça, no cabelo? É o escovar o cabelo depois de molhado que embaraça e que machuca? É o shampoo que arde o olho? O que tá pegando? É o horário? Né? É a duração, é rápido demais, é demorado demais, é estressante para você estar passando essa energia do estresse para essa criança. São inúmeras as possibilidades e cabe a nós, adultos, identificarmos os motivos. Então a gente precisa decifrar o código, aprendermos a nos colocar no lugar deles que estão tendo esses comportamentos desafiadores. E, gente, isso vale para tudo, viu? Pode ser uma situação de bullying na escola. Ao invés de só olhar para a vítima, olhar para o agressor. Por que esse agressor está fazendo isso? O que está por trás? Qual que é a comunicação? Qual é a necessidade não atendida? Será que esse agressor se sente pertencente? Puxa, mas ele fez uma coisa muito horrorosa, olha essa situação de bullying. Ok, vamos lidar com isso também, daqui a pouco. Antes é o porquê. Qual necessidade não está sendo atendida? Por que esse comportamento desafiador? Aí você vai aprender a agir com consciência, com sabedoria, com respeito. Você vai garantir que essa pessoa que está tendo esse comportamento desafiador vai se sentir pertencente e importante, porque eles só querem isso. Os nossos filhos, os nossos alunos, as pessoas dos nossos relacionamentos só querem se sentir pertencentes, só querem se sentir importantes. Então, se eles só se sentem em determinadas situações, opa, essa é uma crença equivocada, né? Então, não é técnica milagrosa, não é truque de mágico. Vai ser eficiente porque tem base teórica sólida. Vai ser eficiente porque você compreendeu o porquê, tá? Deixa eu ver aqui as mensagens. Marido aqui tá lendo DP do 0 aos 3 anos. Ai, que ótimo, Ju! Hoje, depois de trocar nossa bebê de 5 meses, a deixou chorar, disse que estava colocando em prática o que aprendeu. Olha, veja. Essas decisões do quando vai deixar chorar, do quando não vai deixar chorar, do como vai se comunicar, do quando vai... Isso são decisões individuais. Ninguém aqui está julgando e apontando dedos e dizendo faça isso ou faça aquilo. Por isso que a primeira etapa, o primeiro passo é a reflexão, é a consciência. Eu estou fazendo isso para desenvolver isso. Lembrando que no caso dos bebês... Eles ainda não estão formando crenças. Eles não conseguem nem dissociar quem eles são da outra pessoa. Eles não têm essa consciência de que eles são um ser e essa pessoa que está cuidando deles, amamentando, trocando a fralda e tal, é outra pessoa. Vai demorar para eles adquirirem essa consciência. Então, eles não fazem de maldade. O choro deles é pura comunicação. É descobrir por que essa criança está chorando. Fralda suja, necessidade de ser trocado, necessidade de ser alimentado, necessidade de ser, como se fala, coberto porque tá com frio, ou ao contrário, tá morrendo de calor, precisa tirar coisa de cima, é desconforto, é dor, é dente nascendo, qual é a necessidade? Sempre é essa a pergunta, tá? Porque atenção, todas as necessidades sendo atendidas, a criança vai sempre estar nesse processo de desconforto, né, de estresse, aí tem uma necessidade que precisa ser atendida, aí ela é atendida, aí ufa, aí tem uma homeostase, ela relaxa, acalma. Aí ela vai ter outra necessidade
né, não atendida ainda. Momento de estresse. Aí se ela tem aquilo atendido, ufa, tudo isso vai formando o que a gente chama da teoria do apego. Então até os livros aqui, ó, os 3 livros da teoria do apego. Então, do Bowlby. Se as necessidades do bebê vão sendo atendidas, ele vai garantindo esse apego. Eu não gosto dessa tradução, né? A teoria do Attachment Theory foi traduzida como teoria do apego, mas eu acho que ficaria melhor como vínculo mesmo, porque a gente está falando de vínculo, de ligação, de apego, de elo, de conexão. Então a criança vai se sentir conectada, vai se sentir pertencente, vai se sentir importante quando ela tem com regularidade as suas necessidades, não seus desejos atendidos. Se ela não tem as suas necessidades atendidas, ao contrário, vai criar esse desapego. O apego cria confiança, segurança, o desapego cria desconfiança, insegurança. Percebem a diferença? Então, no caso dos bebês, necessidades atendidas sempre, tá? Porque todas as necessidades precisam ser atendidas. Bom, muito legal que vocês estão aqui todos presentes. Muito obrigada pelo encorajamento. É sobre isso. A gente vai encorajar as crianças, os adolescentes, quando a gente tiver consciência do porquê eles estão se comportando como eles estão se comportando. Meus queridos, por hoje é só. Mandem sugestões de temas, perguntas. Deixa eu agradecer. Quem ainda não foi na Bienal, vá. No estande da Literária está à venda o nosso livro Natureza Fora da Caixinha e o nosso baralho Natureza Fora da Caixinha. Ontem eu e a Juliana Gatti, a outra autora destes 2 materiais, estava comigo. Nós fizemos lá no Espaço das Infâncias. Durante mais de meia hora a gente fez a contação da história do livro, a gente mostrou como usar o baralho, a gente conversou sobre, né, até a base teórica, né, as pessoas, os profissionais que recomendam esse material, o professor Daniel Becker, a professora Magda, que é a professora titular da pediatria aqui da medicina da USP, a professora Marilena Flores, enfim, todos os profissionais que recomendam esses nossos materiais. E também conversamos, ouvimos as respostas das perguntas que nós fizemos, e também a Juliana acabou ensinando como plantar isso, aquilo, observar. Foi muito interessante a nossa interação. Nós saímos encantadas com a oportunidade de tantas famílias, tantos pais, mães, crianças que estiveram lá com a gente. Então, muito gratas, muito honradas pelo convite novamente. Obrigada, Editora Literária, pelo convite, pela oportunidade. E eu fiquei muito feliz em ver o meu livro da editora Manolio, o livro 14 Competências Essenciais do Educador Parental, entre outros livros que eu sou coautora e prefacista, essa turma toda aqui, lá presentes, ou numa editora, ou na outra, então, né, em diferentes estandes, mas presentes na Bienal do Livro. Isso nos encheu de alegria. Então, muito obrigada a todos, e quem ainda não foi, vai lá adquirir o seu, tá? Ou entra aqui no direct do perfil, no Instagram, Natureza Fora da Caixinha, e encomenda o seu, que você vai receber até autografado em casa. A gente manda pelo correio, tá bom? Até, pessoal!